Olá amigos e apaixonados pela aviação, sejam muito bem-vindos a mais uma aula sobre teoria de voo. Hoje vamos abordar um tema essencial para quem almeja a tão sonhada licença de piloto, o voo ascendente. E calma, não se preocupe, a gente vai descomplicar tudo para você nessa aula sobre este tema. A ideia aqui é que você entenda de forma clara e prática todos os conceitos de teoria de voo. Vamos lá. Primeiramente vamos ao conceito de voo ascendente. O voo ascendente é um dos elementos fundamentais da dinâmica do voo. Simplificando, é quando o avião sobe, ou seja, é uma condição de voo onde a aeronave ganha altitude. As forças que atuam num voo de subida são as mesmas que atuam num voo horizontal, porém com algumas diferenças. Vamos entender cada uma delas. Primeiramente, nós temos o peso da aeronave, representado pelo vetor verde. Decompondo esse peso, teremos dois outros vetores, o vetor laranja e o vetor azul. Representado pela seta vermelha, nós temos o arrasto, que sempre vai existir independente de qual seja o tipo de voo. O vetor roxo representa a sustentação e o vetor amarelo representa a tração. E se você observar bem, verá que a sustentação é menor do que o peso. E isso pode parecer estranho para você, visto que seria mais óbvio imaginar que para um avião subir, ele precisaria que a sustentação fosse maior do que o peso. Isso é correto quando num voo horizontal, porém num voo ascendente onde o avião precisa realmente ganhar altitude com precisão e performance, a sustentação acaba não influenciando tanto na subida. Isso à primeira vista pode parecer estranho, mas pode ser facilmente compreendido ao observarmos a força de tração da hélice que é inclinada para cima, ou seja, ela vai suportar parcialmente o peso do avião, aliviando assim a carga sobre as asas. Nesse exemplo, se o voo fosse horizontal, a hélice deveria produzir apenas 200 newtons para vencer o arrasto, que é a seta vermelha. Mas como se trata de um voo ascendente, devemos acrescentar também a componente do peso, que nesse caso é de 500 newtons, totalizando assim, juntamente com o arrasto, uma força de 700 newtons. Dessa forma, para voar em trajetória de subida, o avião precisa vencer essa força. E essa força é basicamente vencida com a tração. Devido a isso, percebemos que para voar em trajetória de subida, o avião precisa de mais tração do que teria que desenvolver num voo horizontal. A sustentação ela se opõe à parcela do peso, conforme podemos ver na imagem, que é o vetor laranja, enquanto a tração se opõe à soma da outra componente do peso com o arrasto. Em algum momento, a sustentação ela pode ser maior do que o peso em um voo ascendente. O piloto ele pode conseguir isso aumentando o ângulo de ataque, conforme já vimos anteriormente. Um aumento no ângulo de ataque causa um aumento na sustentação. Porém, o avião não vai conseguir manter a subida assim por muito tempo, visto que o arrasto irá aumentar também, tornando assim o aumento de sustentação ineficiente para manter a trajetória de subida constante. Dessa forma, fica claro que para que um avião possa subir, é necessário que exista tração. Agora vamos falar sobre as componentes de velocidade do avião. Num voo ascendente, o avião possui duas componentes de velocidade, que são componentes do vetor resultante de subida. Nós temos então a razão de subida e temos também a velocidade horizontal. Isso acontece porque ao mesmo tempo que o avião sobe, ele também se desloca para frente. A razão de subida é medida em pés por minutos, através do climb, que é o mesmo instrumento utilizado para medir a razão de descida. Agora falando efetivamente de velocidade de voo, existem duas velocidades muito importantes no voo ascendente que todo piloto deve conhecer. Essas são a velocidade de máxima razão de subida e velocidade de máximo ângulo de subida. A velocidade de máxima razão de subida é a velocidade na qual o avião ganha altura com mais velocidade, enquanto a velocidade de máximo ângulo de subida é a velocidade na qual o avião sobe no maior ângulo possível. Essa velocidade acaba sendo um pouco menor do que a máxima razão de subida, porém ajuda o avião a livrar obstáculos, ganhando assim altura num tempo menor. Portanto, logo após uma decolagem, deve-se subir com o máximo ângulo de subida, a fim de evitar obstáculos e ganhar bastante altura.
Após livrar os obstáculos, deve-se usar a velocidade de máxima razão de subida, pois garante uma subida com melhor performance. O ângulo de subida máximo e a razão de subida máxima dependem de vários fatores como o peso do avião, a altitude do local, a potência disponível e a área das asas. Para obter o maior ângulo de subida, o avião deve ter baixo peso, alta densidade, alta potência disponível e grande área de asa. Já para obter a maior razão de subida, o avião deve ter baixo peso, alta densidade, alta potência disponível e pequena área de asa já é suficiente para garantir uma boa razão de subida. Como vimos anteriormente, após livrar os obstáculos, o avião deve subir com a velocidade que garante melhor razão de subida. A razão de subida é a velocidade vertical do avião, ou seja, a mudança de altitude em relação ao tempo. Conforme o tempo passa e a aeronave ganha altitude, a razão de subida máxima diminui, pois a densidade do ar atmosférico diminui, fazendo com que o motor seja cada vez menos eficiente, tornando a tração baixa demais para vencer o arrasto somado com a componente do peso. Na teoria de voo, os conceitos de teto absoluto e teto prático são fundamentais para entender os limites de desempenho vertical de uma aeronave. Ambos os termos se referem à altitude máxima que uma aeronave pode atingir, mas com algumas diferenças cruciais em relação às condições nas quais esses limites são definidos. Vamos explorar cada um deles, suas implicações e como eles afetam o desempenho de uma aeronave. Teto absoluto é a altitude máxima teórica que uma aeronave pode alcançar. Em outras palavras, é a altitude em que a aeronave não consegue mais subir porque não há mais ar suficiente para gerar sustentação adicional ou porque a potência do motor já não é mais capaz de superar a resistência do ar. O teto absoluto depende de vários fatores, incluindo a potência do motor, pois um motor mais potente vai permitir que a aeronave continue subindo por mais tempo, mesmo quando as altitudes já estão muito elevadas. O design aerodinâmico da aeronave também influencia demais, pois aeronaves com formas mais eficientes conseguem manter a sustentação em altitudes mais altas. E, por último, a densidade do ar, pois à medida que a altitude aumenta, a densidade do ar diminui, o que reduz a quantidade de oxigênio disponível para a combustão dos motores e a geração de sustentação nas asas dos aviões. Já o teto prático é a altitude máxima que uma aeronave pode atingir com uma parcela de razão de subida, ou seja, uma altitude que pode ser mantida ou alcançada de forma controlada e segura, levando em consideração as limitações operacionais da aeronave e as condições do ambiente. Embora o teto prático ainda represente uma altitude muito alta, ele não é tão extremo quanto o teto absoluto, pois considera fatores mais realistas de desempenho da aeronave. A principal diferença entre o teto absoluto e o teto prático está na capacidade de continuar subindo de forma eficiente. No teto prático, a aeronave ainda consegue uma taxa de ascensão, embora muito reduzida. Em condições reais de voo, quando se atinge o teto prático, a aeronave ainda pode subir, mas o processo é muito lento e qualquer aumento na altitude é acompanhado por uma grande redução de velocidade e na eficiência do motor. O teto prático é, então, a altitude máxima em que uma aeronave pode operar de forma eficaz. E é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Se você tiver gostado da nossa aula de voo ascendente e se esse conteúdo foi relevante para você, deixe o seu like neste vídeo e se inscreva no nosso canal para receber os novos vídeos que estaremos postando aqui. Isso nos ajuda demais, vocês não fazem ideia. Compartilhe também esses vídeos com os seus amigos e ajude essa nossa comunidade de apaixonados pela aviação crescer cada vez mais. Juntos somos sempre mais fortes. Até a próxima aula e bons voos a todos vocês. Fui!